Há uns tempos atrás eu falei-vos de um comentador do Partido Comunista Português e que neste momento também é assessor, e eu levantava a questão nesse vídeo sobre este senhor ser, na verdade, ter aqui algumas incompatibilidades óbvias e desde logo o facto das televisões portuguesas nem sequer anunciarem que este senhor é assessor e que tem fidelidades políticas, apesar de que o seu comentário permitia perceber isso de alguma forma, que é apenas comentário feito com base em propaganda, mas por outro lado a coisa fica um bocadinho pior, porque o Página 1 fez aqui uma descoberta que torna a coisa um bocadinho pior. Este senhor, que é da CDU, é assessor da CDU, ele é assessor de um vereador comunista, mantém-se como jornalista do ponto de vista da sua carteira profissional e é ainda comentador político. E, portanto, vamos olhar com atenção para esta situação e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Nuno Ramos de Almeida, assessor do gabinete de apoio ao vereador da CDU na Câmara Municipal de Almada, continua registado como jornalista na base de dados da Comissão de Carteira Profissional de Jornalista, apesar de exercer funções políticas que são incompatíveis com o estatuto de profissional da classe, evidentemente. Não é? Portanto, é demasiado óbvio que os meus amigos não podem ser jornalistas e supostamente procurar a verdade e até o escrutínio do poder político e ser parte do poder político. Enfim, decidiram contratar este senhor como assessor, a vida é o que é, não faço ideia das suas competências, a questão é o que é, na verdade, não tenho nada a dizer sobre isso, e se cada um fica com a assessoria que quer, isso, enfim. Mas, número 1, enquanto comentador político, nós tínhamos, no mínimo, que saber qual é a afiliação partidária deste senhor, se a tem. Bem sei que há casos em que nós sabemos, a Cecília Meirelles diz com frequência a sua militância política, o próprio Miguel Prata Roque também, apesar de que nós não precisaríamos de ajuda para saber isso na verdade, mas o que é facto é que nós tínhamos pelo menos que saber de onde é que vêm os comentários. Mas a coisa torna-se um bocadinho pior, porque este senhor é comentador político e assessor de profissão e é jornalista de carteira, que é uma coisa que eu acho absolutamente impressionante. Uma consulta realizada esta tarde pelo Página 1, e esta notícia não é de hoje, deixar essa nota, à base de dados públicos da CCPJ, indica que Nuno Ramos de Almeida, titular da carteira profissional número 1551, continua registado como jornalista ativo, apesar do seu contrato com a autarquia ter sido iniciado formalmente no passado dia 9 de março. No início da semana passada, o ainda comentador da SIC celebrou um contrato de prestação de serviços com a autarquia almadense para prestar apoio técnico e assessoria ao gabinete do vereador Luís Palma, eleito pela CDU. As suas funções e obrigações, contudo, são muito especiais, destinam-se a responder às necessidades consideradas não permanentes e devem ser prestadas com completa autonomia técnica e sem subordinação nem sujeito ao horário de trabalho. Na prática, não existe qualquer garantia formal de permanência no Concelho de Almada, podendo a sua continuidade depender em exclusivo da vontade política do vereador comunista. Isto por si só é grave e, portanto, estamos a falar de uma situação que, evidentemente, lá está, tem as funções, ganha o salário, mas não cumpre as funções. Ou melhor, pode não cumprir as funções, segundo o próprio contrato. E, portanto, isso é grave. Eu acho que uma pessoa que se dedica a um cargo público, seja ele de que tipo for, de confiança política ou não, deve prestar o serviço. Caramba, acho que não é chocante dizer isso. E por outro lado, tem aqui um claro conflito de interesses desse ponto de vista, e vejam aqui o contrato que eu estava a referir e tem aqui o print da CCPJ. O contrato prevê que Nuno Ramos de Almeida receba quase 3.000 euros mensais acrescidos de IVA, com a aplicação de taxa de 23% de IVA dedutível, o valor mensal ascende aos 3.600 euros, sem considerar despesas de representação. Ramos de Almeida terá um rendimento bruto superior ao do seu vereador Luís Filipe Almeida, que recebe 2.900 euros, responsável pelo pelouro da saúde, que ofere 80% da remuneração do presidente da autarquia, no caso Inês de Medeiros, que são 3.624 euros. No total, o contrato de Nuno Ramos de Almeida poderá atingir 161.000 euros acrescidos de IVA, o que corresponde a 199.000 euros com IVA incluído, caso se prolongue até ao fim do mandato autárquico. E tem aqui
o print da CCPJ e basicamente tem supostamente o título atual e tem aqui o nome do profissional Nuno Ramos de Almeida, está na plataforma. E portanto, contactado pelo Página 1, Nuno Ramos de Almeida já afirmou que já comunicou à CCPJ a intenção de suspender a sua carteira de jornalista, alegando que enviou o pedido por correio eletrónico em fevereiro, embora o comprovativo de contacto sem resposta formal indique 3 de março. Segundo o próprio, foi informado de que o procedimento teria, contudo, de ser realizado presencialmente, o que ainda não fez, razão pela qual a situação se encontra a sua situação de incompatibilidade. Portanto, a justificação que este senhor dá é, ele pediu em fevereiro, mas a coisa tem que ser feita presencialmente e, portanto, ele ainda não teve tempo ou paciência para lá ir. Mas eu acho que, essencialmente, temos aqui uma incompatibilidade, desde logo, porque eu já ando a dizer isto há anos, os comentadores políticos têm, e até mesmo as estações televisivas têm que dizer qual é o viés ideológico, e elas têm, que ninguém me lixe. Não há uma televisão independente em Portugal, como não há em praticamente lado nenhum, quer dizer, pode haver alguma raríssima exceção, mas o que é facto é que mais para o meu lado, ou mais para o lado oposto, há televisões que não são independentes, e são todas elas, eu de repente não me recordo de nenhuma que seja verdadeiramente independente, até porque isso é impossível, porque depois chamam comentadores políticos, os comentadores políticos são chamados para dar a sua opinião com base na sua visão de mundo, e é evidente que vão ter ali, enfim, conflitos políticos e ideológicos. E portanto, no mínimo, o que as televisões portuguesas ou de qualquer país devem garantir é que há uma apresentação ideológica da televisão, e nos Estados Unidos isso acontece muito, ou seja, esta televisão parte deste ponto de vista para ter comentário político e até para fazer notícias, porque nós sabemos que relatar a verdade pode ser feito de uma forma mais tendenciosa ou menos tendenciosa. Relatar a verdade, e isso vemos também do ponto de vista das perspectivas históricas da história da humanidade, não só da história de Portugal. Sabemos que há historiadores que têm uma determinada visão da história de Portugal e há historiadores que discordam dessa visão da história de Portugal, e há até conflitos sobre o que é que terá acontecido verdadeiramente. E portanto, nós sabemos que, por exemplo, a história é escrita pelos vencedores e não podemos simplesmente andar a dizer, bom, os mídia e o governo mentem-nos frequentemente, mas depois acreditamos em todos os factos históricos que nos dizem para acreditar, seja na escola, etc. Quer dizer, deixa ver se eu percebi, mentem-vos nas notícias diárias e ninguém vos mentiu na história da humanidade. Não há uma mentira na história da humanidade, a sério. E portanto, é importante levar isto em consideração. É uma brincadeira este senhor ser comentador político, ter a carteira de jornalista ativa que, enfim, ele diz que vai suspender brevemente, ou que já tentou suspender e que tinha que ir presencialmente e que a coisa não aconteceu, mas há aqui um claro conflito de interesses. Este senhor não pode ser assessor político sem dizer no seu comentário político, olhem, eu por acaso sou assessor da CDU e portanto partam desse pressuposto quando eu abrir a boca neste canal. E depois é a incompatibilidade óbvia do facto dele ainda não ter feito a suspensão da sua carteira de jornalista para prestar as atividades que presta, e portanto acho que é absolutamente indescritível que isso nem seja levado em consideração no comentário político e que não haja aqui uma contenção, seja de que lado for. Ele agora pode dizer, bom, mas em Portugal tudo demora, e é uma evidência, acho que ninguém nega isso, mas se tem que ser feito pessoalmente que o faça. Eu acho que isto é no mínimo uma promiscuidade clara entre o comentariado político, entre a atividade política e entre uma atividade política que é conflituante com uma atividade jornalística, que é a sua atividade de carteira, que está literalmente ainda não suspensa. Não sei se ao dia de hoje, dia 20 de março, já estará suspensa. Mas o que é facto é que ele tem um pedido de um contacto sem resposta formal, indica o dia 3 de março, portanto, ele ter dito em fevereiro, se calhar nós não temos razões para acreditar. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos que deixem o gosto e subscrevam, tem as redes sociais do MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.